2022, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, irá lançar no tempo da Quaresma, como já faz há décadas, mais uma edição da campanha da Fraternidade. A edição de 2022 tem como tema Fraternidade e Educação e como lema o versículo bíblico 26 do capítulo 31 do livro dos Provérbios: fala com sabedoria e ensina com amor. Certamente, após as polêmicas que marcaram a edição de 2021, na qual foi permitido que uma pastora protestante influenciasse diretamente a redação do texto base, e na qual foram veiculadas ideias estranhas ao catolicismo, há grande expectativa entre os católicos brasileiros para a forma como a campanha deste ano será conduzida. Idealizada para ser como que um itinerário de reflexão e ação dos fiéis da Igreja no Brasil durante o tempo penitencial da Quaresma, já há muitos anos que a CF vem sendo questionada por não poucas pessoas, inclusive da hierarquia da Igreja, acusada de desvirtuar o espírito quaresmal com a introdução de temas que não seriam adequados para este período do ano litúrgico. Naturalmente, como leigos ou como pastores do rebanho, nosso dever primeiro é de confiar na boa-fé de nossos pastores, os bispos, e presumir que tudo foi preparado dentro da ortodoxia, tentando assumir a proposta da campanha e vivê-la da melhor forma possível, como gesto de obediência filial. Assim resolvi começar desde logo a refletir com vocês sobre o tema da campanha, com reflexões a respeito da educação católica. Mas como refletir adequadamente sem primeiro pensar o objeto da reflexão? Para refletirmos sobre educação, primeiro precisamos pensar o que queremos dizer com tal palavra. Há muitas definições boas de educação que podemos utilizar. Dei preferência aqui às mais sintéticas, ou seja, aquelas mais curtas que nos permitem avançar mais rápido na matéria. Uma rápida pesquisa no Google nos apresenta o seguinte resultado: educação é a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Certamente é um bom conceito para começarmos, e a este podemos ajuntar outro, formulado pelo Papa Pio XI em sua encíclica Divini Illius Magistere, que trata sobre a educação cristã. Adaptando as palavras do Papa, chegamos ao seguinte conceito: a educação consiste essencialmente na formação do homem como ele deve ser e portar-se nesta vida terrena, em ordem a alcançar o fim sublime para o qual foi criado. Esse conceito de educação, propriamente católico, porque inserido no magistério da Igreja e porque levando em conta tudo o que o homem é, espírito, alma, corpo, e não apenas a sua biologia, é aquele sobre o qual iremos nos basear para desenvolver nosso pensamento a partir daqui. Educar uma pessoa no seu sentido mais pleno é formá-la tanto em termos de comportamento quanto de caráter, quanto de disposições habituais, para que viva neste mundo de tal forma que seja depois, na outra vida, capaz de alcançar o prêmio da bem-aventurança, ou seja, da visão eterna de Deus, o céu. Felizmente, nos últimos séculos, tal educação tem sido cada vez mais deixada de lado pelas famílias e pelas instituições educacionais, em prol de uma educação cada vez mais secularizada, ou seja, voltada apenas para esta vida e para as preocupações desta vida, como se Deus não existisse ou não fosse importante, ao menos não mais importante do que o trabalho, a vida política, a acumulação de bens ou o sucesso social. Contudo, o católico sabe que nenhuma disciplina, se podemos dizer assim, é mais importante do que aquela que diz respeito à forma como salvaremos nossa alma para a eternidade, já que Jesus ensina no Evangelho, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ao mesmo tempo, isso não significa que a instrução, mesmo que se queira explicitamente falar em educação católica, no sentido mais confessional possível, seja mera instrução religiosa. A educação católica não pode ser entendida simplesmente como o ensino das verdades da fé, do catecismo ou o cultivo de certos hábitos de conduta. Embora a educação católica também seja isso, quando falamos nela de forma alguma, queremos nos referir apenas a uma educação incompleta, que prepararia apenas para o outro mundo, e tornaria o educando como que um estúpido para a vida terrena. Pelo contrário, justamente porque se preocupa com a salvação da alma, a educação católica também está preocupada em preparar o homem para viver bem e corretamente aqui nesta terra, pois ninguém entrará no céu
se não for aqui na terra tudo o que se espera, mesmo entre os pagãos e os ateus, que uma excelente educação produza, a saber, bons trabalhadores e bons cidadãos. Quem for bom católico será também bom trabalhador, bom subalterno e bom superior. E quem for bom católico será grandemente preocupado com o bem comum e com seus concidadãos. Na verdade, se preocupará mesmo com todas as gentes e sentirá cada problema social como próprio. Basta ver que entre as grandes obras sociais que existem nos países que foram influenciados pela Igreja, quase todas são abertamente confessionais ou ao menos possuem inspiração cristã. Mas além de tudo isso, ou seja, além de ser útil para a sociedade e para os homens, a educação católica é, para a Igreja e seus membros, um direito e um dever. Direito porque a Igreja age na pessoa de Jesus Cristo, que é o Rei do Universo, e cuja majestade não pode ser afastada nem mesmo no inferno, já que, como ensina São Tiago, até mesmo os demônios creem e tremem. E foi Jesus quem mandou que todos os povos fossem educados para aprenderem sobre seus ensinamentos. Ela também é dever, porque uma vez que Jesus mandou que a Igreja assim agisse, ela não tem escolha nesta matéria, a não ser fazer o que seu mestre manda. Portanto, tal educação católica não pode nem ser deixada de lado pela Igreja, nem impedida pelo Estado, nem negligenciada pelos pais, sob pena de ser contrariada à vontade de Jesus, que é a cabeça da Igreja e o verdadeiro governante de todos, infinitamente acima de qualquer ordem política e inclusive acima da família. Nos próximos encontros, continuaremos abordando o tema da educação católica, falando mais a respeito de sua aplicação e das suas diferenças e semelhanças, em comparação a outras concepções de educação e a outros métodos pedagógicos. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria.